Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você, para aprendermos mais a palavra de Deus, para conhecermos melhor o Senhor, para termos a revelação de quem é Jesus. Esse Jesus maravilhoso, esse Cristo, Filho de Deus, que é Deus que se fez homem e habitou entre nós. Sim, nesta série de programas estamos conversando sobre Jesus como Eu Sou. E no programa de hoje veremos Jesus como o Messias. Jesus diz: Eu sou o Messias. Eu sou o ungido de Deus, esperado por Israel. Vamos ver isto? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir Deus te falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos revela Deus. Se nós não tivéssemos a sua palavra, seria tão difícil conhecer Deus através da nossa pesquisa, através da nossa busca. Alguém já disse que só creria em Deus se pudesse prová-lo, a sua existência no laboratório. Mas se Deus pudesse ser provado no laboratório, ele seria menor do que o cientista, ele seria menor. Mas nós vemos que a palavra de Deus está acima da ciência de hoje. Sim, a ciência atual ainda tem tanta coisa para descobrir, para comprovar com relação à criação de Deus, com relação ao que Deus fez, com relação à nossa própria história, a história do homem, a história da terra, a história da criação do mundo. O homem ainda tem tanto que buscar e que aprender. Mas a palavra de Deus nos revela, a palavra de Deus nos mostra Deus, nos mostra a sua grandeza, nos mostra a sua majestade, e Deus mesmo disse através dos profetas em Israel. Ele disse: venham cá, venham conversar comigo, venham me arguir, venham me perguntar, vamos sentar aqui, vocês que acham que sabem tanto, e me mostrem quem até hoje, entre os homens, entre os demônios, entre os anjos, entre os seres criados, quem pode predizer as coisas que vão acontecer no futuro? Quem pode falar com absoluta precisão o que vai acontecer no futuro? Somente eu, diz o Senhor. Somente Deus. Porque para Deus não existe presente, passado e futuro. Para Ele, o futuro está hoje. Para Ele, o passado não tem segredo. Somente Deus. Somente Deus. E tudo que está escrito ali na Bíblia tem se comprovado com o passar do tempo. Houve homens, houve sábios que disseram: a Bíblia vai cair em descrédito, como Lavoisier, por exemplo, disse: daqui 100 anos não vai ter mais a Bíblia. 100 anos depois, na casa de Lavoisier, há uma sociedade bíblica, há um lugar que ali tornou-se um lugar de distribuição da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós vemos que o Senhor se revela nas Escrituras, e Ele revela. Há muitos que dizem: o livro de Isaías não deve ter sido escrito por Isaías mesmo, porque ele fala de Ciro, fala o nome de Ciro que viveu tantos anos depois dele. Ora, para Deus isso é nada. Para Deus, Ele revelou todas as coisas muito antes de acontecerem. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele já trouxe a palavra ali no finalzinho do livro de Deuteronômio. Ele já disse: olha, se vocês não obedecerem, vocês serão, não obedecerem à lei, às palavras que o Senhor ordenou, vocês serão espalhados por todas as nações da terra.
dispersos. Mas ele diz, olha, vocês serão dispersos. E vai ter um tempo quando Deus vai ajuntar novamente Israel na sua terra. Gente, isso era impossível. Um povo espalhado por 2000 anos. Um povo que vai para a China tem de falar chinês. Vai para o Canadá tem de falar o francês ou o inglês. Vai para a África tem de falar os dialetos de lá. Vai para a América Latina tem de falar o espanhol. Um povo que era para ter perdido as suas características. Um povo que era para ter dispersado, diluído, pois se casaram com mulheres, homens e mulheres não judeus. Não era para mais existir esse povo em 2000 anos. Mas Deus disse, eu tenho um concerto com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. Eu vou guardar vocês. Ainda que vocês não sejam fiéis, ainda que vocês tenham deixado o seu Deus, eu não deixarei vocês, porque eu manterei a minha palavra, a minha promessa, e haverá um dia quando eu tornarei a juntar Israel na sua terra. E isto aconteceu diante dos nossos olhos. 2000 anos depois que Jerusalém foi destruída, no ano 72 da nossa era, pelo general Tito, no Império Romano, que depois se tornou imperador. Agora, em 1948, Jerusalém, Israel, aí está, recebendo os judeus de toda a terra. É Deus. É Deus mostrando, eu sou Deus. Eu sou. Eu sou. Este é o nome do Senhor. E Jesus, aqui no Evangelho de João, ele vai usar esta expressão que é o nome de Deus, eu sou, mostrando a sua identidade, mostrando quem ele é. Eu sou. Eu sou. Vamos ver o que ele nos diz aqui em João, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 13 ao 26. É a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Está escrito assim: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Vamos dar uma paradinha aqui no texto. Jesus está conversando ali na cidade de Sicar, na beira do poço que Jacó cavou há tanto tempo atrás. Tanto tempo, quando ele vinha lá de Padã Arã, antes de encontrar-se com seu pai Isaque, lá em Hebron, ele para em Siquém, que é Sicar nesta época, e ele então cavou este poço. O poço de Sicar, o poço de Jacó. É um poço fundo, é um poço cavado na rocha, na pedra. Houve uma tecnologia especial e cara para ser cavado aquele poço. Uns 30 metros de fundura e aquela água geladinha, aquela água pura, aquela água gostosa que serve até hoje em Israel. E Jesus está ali assentado à beira daquele poço. Os seus discípulos foram à cidade comprar comida e Jesus está ali no maior calor do dia, meio-dia, Jesus está ali descansando da viagem. Quem sabe uma sombra, mas na verdade ele estava esperando alguém. Ele estava esperando ter um encontro com alguém que precisava ser transformado e transformar a sua cidade. Uma mulher samaritana. A Bíblia não nos diz o seu nome.
A Bíblia não nos diz, não nos descreve se era bonita ou feia, magra ou gorda, se ela era uma mulher de jovem ou de meia idade, não diz nada. Uma mulher samaritana. Ela veio tirar água. E quando ela está fazendo o seu trabalho, talvez percebeu aquele judeu ali assentado e talvez ela pensasse, ele nem vai me olhar, os judeus têm ódio dos samaritanos. E então Jesus diz para ela, por favor, me dá um pouquinho d'água. E ela se assusta. Como? Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eles mesmos chegavam a fazer uma oração todos os dias dizendo assim, Deus, muito obrigado, porque eu não nasci nem mulher, nem samaritano. Agradeciam isto a Deus. Eu não nasci mulher, nem samaritano. Uma falta de compreensão total de quem é Deus e de quem somos nós. Mas ali estava Jesus e puxou conversa com aquela mulher. E ela disse, como é que você vai me dar... como você, sendo judeu, pede de beber a mim? Jesus disse, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva. Ah, Senhor, o Senhor não tem como tirar? Cadê seu balde? Cadê seu recipiente para buscar esta água? O poço é fundo. Você não vai dar conta. Como você não tem nada para tirar essa água? E Jesus então diz para ela, quem beber desta água, deste poço, do poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai se tornar dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte inesgotável para todos os dias, até a vida eterna. E ela então pede, eu quero essa água, eu quero esta água. É muito interessante perceber que Jesus disse, quem beber desta água, que água? Água do poço de Jacó. Jacó significa usurpador, enganador. Jacó teve seu nome mudado para Israel, porque a sua vida foi transformada no encontro com o Senhor. Mas enquanto ele era Jacó, era um enganador. Ele enganou seu irmão, enganou seu pai, e foi enganado pelo seu sogro, e enganou. E o que ele colheu com isto? Engano, porque o que a gente semeia, a gente colhe. E ele cavou aquele poço, e o poço não é chamado Poço de Israel, mas Poço de Jacó. Aquele poço tinha um significado especial que Jesus trouxe aqui. Quem beber desta água, tornará a ter sede. É uma água que não sacia, a água que vem do poço do enganador. Nós temos um inimigo que é enganador, Satanás. Seu nome significa adversário. É nosso inimigo. Ele quer a nossa morte, ele quer a nossa destruição, ele quer a sua destruição. Então ele oferece uma água que não tem vida, uma água que engana. É um copo de bebida que nunca vai satisfazer. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e mais outro. E vai destruindo a pessoa, e vai matando a pessoa. A água que o enganador oferece dá mais sede, é insaciável. O enganador oferece a droga, oferece o pecado, oferece a prostituição, oferece tantas outras coisas, tantas perversões, tantas maldades, mas que todas elas trazem morte. Quem beber desta água vai tornar a ter sede. Não sacia, não sacia. Quem sabe você tem buscado se saciar e não tem conseguido. Quem sabe você está buscando no poço de Jacó satisfazer os seus desejos, satisfazer a sua alma, mas não consegue. Não tem paz,
é insaciável. Mas Jesus disse para aquela mulher: quem beber da água que eu lhe der, não vai ter mais sede. Não tem. Quando a gente encontra Jesus, a gente não precisa de mais nada. Ele é eu sou. Ele é a nossa suficiência. Ele é a nossa paz, a nossa salvação. Ele é o nosso suprimento. Ele é a nossa alegria. Ele é tudo o que precisamos. A nossa segurança. Ele é. Eu sou. Eu sou. Se torna dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu e você, quando nos encontramos com o Senhor, nós nos tornamos uma bênção para o mundo. Nós temos o que dar, nós temos a palavra, nós temos como mostrar o caminho, porque estamos no caminho, andamos no caminho reto que nos conduz ao Pai, que nos conduz às mansões celestiais, que nos conduz ao céu. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a mulher disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não precise vir aqui buscar mais. Eu não quero vir aqui mais. Me dá esta água. Eu quero. E Jesus disse: então ok, vai, chama o seu marido e vem cá. E o que a mulher diz? Não tenho marido. E Jesus responde: olha, você respondeu muito bem, não tenho marido, porque você já casou 5 vezes e agora você não está legal. Esse com quem você está morando não é seu marido. Como ele sabe isso? Ele não me conhece? Ele não sabe meu nome? Ele não mora em Sicar? Ele não é samaritano? Ele não é do nosso povo? Ele é um judeu? Ele está aqui de passagem? Como ele conhece isso? E o texto diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vamos parar aqui. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela viu que Jesus tinha algo mais do que as outras pessoas com quem ela se relacionava. Tu és profeta. O Senhor sabe a minha vida. O Senhor sabe tudo. Eu nem te conheço. E o Senhor sabe tudo a meu respeito. Sim, Jesus é onisciente como o Pai. E Ele sabe tudo ao seu respeito também. Você nem precisa contar para Ele. Ele sabe o que você fez ontem. Ele sabe o que está passando na sua mente agora. Ele sabe os desejos, as maquinações, os planos do seu coração nesse momento. Ele sabe o que está acontecendo, a tentação na sua mente. Ele é onisciente. E Ele diz: olha, eu quero consertar a sua vida. Quando Ele tocou nesse assunto do casamento daquela mulher, era o que ela precisava para estar alinhada com Deus. Ele tocou: olha, você não está bem, você tem de arrumar essa situação, isso não está correto, chama seu marido e vem cá. E ela então diz: eu não tenho marido. Não tem, mas está morando com alguém. Não tem, mas está vivendo ilegalmente. Como é isto? Senhor, vejo que tu és profeta. Aqui nós temos na fala dessa mulher uma palavra muito importante: o reconhecimento de alguém na época dele, na época de Jesus, o reconhecimento de que ele era mais do que uma pessoa comum. Vejo que tu és profeta. E ela aproveita para fazer uma pergunta, ela aproveita para tirar dúvida, ela aproveita para ser ensinada. E ela diz: nossos pais adoravam neste monte, mas os judeus, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora,
e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha a resposta de Jesus. Mulher, não é no monte, não é em Jerusalém, mas a adoração ao Pai é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não era como os deuses pagãos que tinham a sua imagem ali nos templos e as pessoas tinham de vir aos templos, tinham de oferecer sacrifícios, as pessoas tinham de trazer as suas oferendas e ali naquele templo elas tinham de vir adorar ali. Jesus trouxe essa revelação. Deus é espírito. Deus está em toda parte, mas importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorando a Deus em espírito, a Deus a quem não vemos, comunicando com Ele, proclamando sua glória e seu poder. Mas em verdade é vivendo o que Ele ensina, é tendo a revelação deste Deus como um Deus de amor e vivendo em amor no relacionamento com os outros a quem nós estamos vendo. Esta foi a resposta de Jesus. Deus é espírito e os adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Olha a resposta dela. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. A mulher então teve um clique, um insight, ela teve então uma revelação dizendo, olha, eu sei que quando vier o Cristo, quando vier o Messias, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Em que ela se baseava para dizer isto? Que palavra havia para que ela pudesse crer que o Messias haveria de ensinar tudo? Nos profetas estava escrito que todos seriam ensinados por Deus. Deus, o próprio Deus entre os homens. O Messias era ungido de Deus. O Messias era alguém especial em toda a terra, cheio do Espírito Santo e que haveria de ensinar as coisas de Deus. E ela disse, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. E era aquele o tempo do Messias surgir. E Jesus responde para ela, eu sou, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Eu sou o prometido de Deus. Eu sou o ungido de Deus. Eu sou aquele que tem aberto os olhos aos cegos, curando os coxos e aleijados, levantando os paralíticos, ressuscitando os mortos e anunciando o reino de Deus. Eu sou o Messias. Em mim se cumpriram todas as profecias. Eu sou o Messias. Mais de 300 profecias estavam escritas a respeito do Messias. Profecias sobre o lugar onde ele nasceria, que seria descendente de Davi, da tribo de Judá, que nasceria em Belém de Judá, que seria chamado Nazareno, que haveria de ser cheio do Espírito Santo, que haveria de abrir os olhos aos cegos, curar os leprosos, ressuscitar os mortos, que haveria de ensinar por parábolas, que haveria de ter uma vida simples, não gritar, não nas praças ensinar com amor, com paciência, com mansidão, que haveria de fazer muitos milagres, sinais entre o povo. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. E nesta hora, Jesus se apresenta a você como Filho de Deus, como Salvador, dizendo, eu sou o teu Salvador. Eu sou o enviado de Deus, o Filho de Deus, Deus que se fez homem, Deus homem, vindo ao mundo para trazer salvação.
eu sou. Vamos falar com Ele agora? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Te peço perdão pelos meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Perdoa tudo que eu fiz até hoje que entristeceu o Teu coração. Lava-me completamente. Dá-me um coração puro na Tua presença. Dá-me Teu Espírito Santo para cada dia andar na Tua presença e alegrar o Teu coração. Ensina-me a Tua vontade, a Tua palavra e guia-me nos Teus caminhos. Eu me entrego a Ti para ser Teu hoje e eternamente. Toma minha casa, minha família, tudo que sou e tenho em Tuas mãos para a Tua glória. Pai, nós oramos também pelas pessoas que nos assistem e estão precisando de uma bênção especial. Aqueles que precisam de salvação, deles esse toque salvador e a certeza de que os seus nomes estão sendo escritos agora no livro da vida. Aqueles que estão oprimidos pelo inimigo, porque fizeram uma aliança com as trevas, porque têm vivido uma vida de pecado, envolvidos e enrolados por tantas cordas de maldade. Sejam libertos agora. Aplica o Teu sangue, ó Jesus, sobre estas pessoas e sejam libertas e salvas. Caiam as escamas de seus olhos e vejam a Tua glória. Ó Deus, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, de luta, dê-lhes o Teu conforto, a Tua paz. Traz o suprimento para aqueles que estão orando, buscando o Teu suprimento. O emprego, as contas, as necessidades supridas para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.